A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É um prazer e uma honra ter vocês aqui conosco. Já deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem que você vai ouvir, essa série de mensagens sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, para que as outras pessoas também sejam abençoadas por Deus. Esse estudo que nós faremos é baseado numa revista dominical comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. E a primeira ministração é Escatologia, o estudo das últimas coisas. Depois nós vamos meditar também em outros vídeos sobre sinais que antecedem a volta de Cristo, esperando a volta de Jesus. Jesus voltará para nós estarmos alerta, tribunal de Cristo, a vinda de Jesus em glória, o milênio, o juízo final. Então são vídeos nessa série que nós vamos estudar. De hoje é Escatologia, o estudo das últimas coisas. O texto é 2 Timóteo 3, verso 1, que está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O estudo da escatologia bíblica, ela traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus. Vamos ler o texto aqui em Mateus 24, versículos 4 e 5, dos versículos 11 ao 13 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 1 Tessalonicenses 1 e 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O nosso objetivo com esse estudo, com esta lição, é explicar o real significado da escatologia bíblica, definir como objetivo específico, definir a escatologia, mostrar a preocupação dos homens com o fim dos tempos e explicar algumas das diferentes interpretações escatológicas. Então, esse é o objetivo dessa ministração. Então, primeira coisa, nós vamos ter a oportunidade de falar a respeito do tempo do fim. Nós vamos examinar a escatologia bíblica e, para nós, os salvos, é um tema que traz esperança, porque não há nada melhor do que a certeza, do que nós, eu e você, nós temos a certeza de que Jesus voltará e que nós viveremos com ele por toda a eternidade. Lembrando que a nossa alma, ela é eterna. A nossa alma não morre. Ela vai viver eternamente ou com Deus ou separado de Deus. Então, no entanto, nós devemos observar que para os descrentes, para aqueles que não creem na palavra de Deus, a segunda vinda de Jesus não oferece motivos de alegria, de regozijo, porque as previsões bíblicas para o futuro dos ímpios são aterradoras. Diz o Salmo 9, verso 7, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, verso 7.
porém ainda é tempo para arrependimento e conversão. Por isso a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela tem a responsabilidade de anunciar Jesus, cumprindo a grande comissão, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 28. Já vamos iniciar lendo também a palavra de Deus, Mateus 28, versos 19 e 20, que trata sobre a grande comissão, quando ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, essa grande comissão, que está também registrada em Marcos 16 e também em Lucas 24, Jesus mandando os discípulos, mandando que a igreja saia pelo mundo pregando e ensinando todas as nações, ensinando a palavra de Deus, ensinando as pessoas a guardarem o Evangelho de Cristo. Mas vamos aqui, o que é escatologia? Vamos à definição. A palavra escatologia vem de dois termos gregos: escatos, que significa último, e logos, que significa estudo, mensagem ou palavra. O termo grego cognato, ou seja, da mesma área semântica, é escata ou exata, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é o estudo sistemático, progressivo, organizado das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia estuda vários temas, como, por exemplo, o estado intermediário, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o julgamento final, o estado perfeito eterno. Então, são temas que fazem parte desse estudo da escatologia, conforme eu já falei na introdução. O número 2, então nós vimos o que é escatologia, o estudo ou a doutrina sistemática das últimas coisas. A escatologia e a volta de Jesus. Lembrando que esse primeiro vídeo é um panorama geral. Depois nós vamos explicar, nós vamos analisar nos outros vídeos, item por item. A escatologia e a volta de Jesus. A escatologia, o estudo da escatologia mostra que o crente tem de estar sempre alerta, vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Lucas 12:40 diz assim: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, a volta de Jesus, ela será repentina, ela será, conforme a própria Bíblia diz, num abrir e piscar de olhos. Tente abrir e fechar seus olhos. É esse o tempo em que pode acontecer a volta de Jesus. Inclusive, ela pode acontecer agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. E aí, depois que acontece, não tem mais jeito, tá? Muitos desprezam e desdenham das verdades bíblicas, mas Deus, ele vela pela sua palavra, e em breve Jesus voltará e julgará a todos aqueles que amam a prática do pecado. Então Jesus vai voltar para pegar os salvos e levar para a glória, para viver eternamente com ele, e para julgar aqueles que amam
a prática do pecado, aqueles que pecam porque querem pecar, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que faz mal para a sua alma, faz mal para o seu corpo, mas a pessoa decide continuar pecando, e essa pessoa então um dia será julgada. Resumindo isso aqui, a escatologia bíblica tem como objetivo então estudar os assuntos relacionados às últimas coisas que acontecerão no final da história da humanidade. Então vimos aí a definição de escatologia e vimos a escatologia e a volta de Jesus. Vamos ao segundo item, a preocupação com o fim dos tempos. Os discípulos de Jesus. Certa vez os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao mestre. Está lá em Mateus 24, 3. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles questionaram Jesus, pedindo a ele uma revelação do que iria acontecer. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século, na época do Império Romano, os judeus estavam subjugados, né? Roma dominava tudo. Então, os cristãos daquela época, do primeiro século, desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção de crentes e não crentes. Então, todas as pessoas, cristãos ou não cristãs, elas querem saber quando é que tudo isso vai terminar, quando é que a história da humanidade chegará ao fim, o que vai acontecer ao final da história da humanidade, o que vai acontecer comigo, sendo crente ou não crente. Todos nós temos esta curiosidade. Então, já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala sobre os escarnecedores que dizem, está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, onde está a promessa da sua vinda? Né? Infelizmente, hoje muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá. Vamos dar uma olhada em 2 Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, logo depois de Hebreus, depois de Tiago, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, e os versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu vou ler aqui 2 Pedro na linguagem de hoje, para ficar bem mais claro o que o apóstolo está dizendo. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Isso na linguagem de hoje. Olha o que diz. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, escarnecer. Eles vão zombar de vocês dizendo, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Então as pessoas já na época de Pedro, na igreja primitiva, já zombavam dizendo que Jesus não iria voltar, né? Porque eles acham que tudo tem que acontecer no tempo deles. Então são homens dominados por paixões, são homens zombadores, são homens escarnecedores. E aqui nós temos
que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, está lá no versículo 8. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No versículo 9 diz: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Então veja que o tempo de Deus, ele é diferente do meu tempo, ele é diferente do nosso tempo. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que trabalha dentro do seu cronograma. A história está nas mãos de Deus e ele faz tudo no tempo dele. Então nós vemos aqui os discípulos de Jesus questionando, e depois também nós vimos muitas pessoas zombando já na época da igreja primitiva. Mas tem as previsões falsas sobre o futuro. O homem sempre se preocupou com o fim dos tempos, conforme nós já falamos, por isso o grande número de falsos profetas e falsas previsões. Isso sempre existiu quanto ao futuro da humanidade. Então, sempre existem os falsos profetas e as falsas previsões. São inúmeras seitas e são inúmeros falsos profetas que já marcaram a data da segunda vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, pois todos eles erram. Porque Jesus disse que ninguém, quando Jesus estava aqui, ele disse: ninguém sabe o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Então Deus não deixou registrado na Bíblia a data certa, mas ele deixou os sinais. E nós, cristãos e não cristãos, precisamos observar os sinais para saber se já está próximo ou não a vinda do nosso Senhor. Então devemos tomar muito cuidado com as previsões falsas, com os falsos profetas, tá? E os falsos profetas. Certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993 e o início da grande tribulação, considerando que o ano 2000 seria o fim do 6º milênio. Outro profeta baseado em cálculos matemáticos, somando e subtraindo referências bíblicas e utilizando a contagem bíblica dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas, em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987. Mais um falso profeta foi desmoralizado. Então, meu irmão e minha irmã, nós devemos tomar muito cuidado com essas falsas previsões, devemos tomar cuidado com os falsos profetas, devemos olhar o que a Bíblia diz e obedecer o que ela diz, tá? Portanto, resumindo esse assunto, essa segunda parte, os discípulos de Jesus sempre se preocuparam com os fins dos tempos. Por quê? Porque a vinda de Jesus será repentina, tudo acontecerá sem aviso imediato, porque os avisos são os sinais e nós temos a obrigação de estarmos atentos. Mas vamos ver agora algumas interpretações escatológicas. Existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Nós não podemos estudar todas elas em um único estudo, mas vamos dar uma olhadinha nas principais. A primeira delas chama-se futurista. O que é essa interpretação? Ela considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes, tudo que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre
os últimos tempos. E aí nós vamos ver que essa corrente teológica futurista, ela se subdivide. A primeira subdivisão é a pré-tribulacionista, porque essa interpretação ela trabalha com o futuro, e dentro do futuro tem algumas coisas que vão acontecer antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, durante a grande tribulação e depois da grande tribulação. Então, essa corrente pré-tribulacionista, ela afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação dos 7 anos. E aí, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, nós temos essa fala de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, quando Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Estou lendo na linguagem de hoje. Na casa do meu pai há muitas moradas, muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não for assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e vos preparar um lugar, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então essa é uma referência. 1 Tessalonicenses também, capítulo 4, lá mais para frente, carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 5, né? Todo esse capítulo 4 e o capítulo 5 fala da vinda do Senhor Jesus, e ele vai mostrando aqui em 1 Tessalonicenses, no versículo 1, a vida que agrada a Deus, né? Finalmente, irmãos, vocês aprenderam como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor que façam ainda mais. E aí ele vai falando, né? Que vocês sejam completamente dedicados a Ele, fiquem livres da imoralidade, que cada um viva com a sua esposa de maneira que agrade a Deus. E aí ele vai tratando, e a partir do versículo 13, ele fala da vinda do Senhor. Versículo 13, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Versículo 14, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. E aí ele vai explicando como é que isso vai acontecer. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele fala que nós devemos estar prontos para a vinda do Senhor, né? E ele diz no versículo 2, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Versículo 3, quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Então, a mulher, quando ela está para ganhar neném, quando ela começa a sentir as dores de parto, quando começa a ter dilatação, daí a pouco o neném nasce. Então, segundo o Tim LaHaye, aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacional, ou seja, antes da grande tribulação. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental, porém o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar
a sua igreja. Então ele está dizendo aqui que os pré-tribulacionistas não precisam entrar em conflito com as demais correntes de interpretação, né? O importante é ressaltar que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, é muito bom a gente conferir o texto, Apocalipse 4, versículos 1 e 2, que diz assim: depois disso, tive outra visão, e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse: suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Versículo 2: num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Então veja que quando Jesus, quando Deus, Jesus e os anjos estão conversando, diz que ele ouviu uma voz, que nós entendemos que é a voz de Deus, como de trombeta, dizendo: suba aqui, e eu te mostrarei as coisas que vão acontecer depois. Então, dentro dessa linha, nós entendemos que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. Então, para os pré-tribulacionistas, nos quais nós nos encaixamos, a nossa denominação, a nossa doutrina entende assim: para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo essa corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. É quase que o período da grande tribulação, pode-se entender assim, é um alerta para o povo de Israel, é um ato de misericórdia de Deus para que Israel venha a se arrepender e aceitar o Messias, que já veio há 2000 anos atrás, mas Israel não o aceitou. A outra corrente, nós vimos então a pré-tribulacionista, a outra corrente é pré-milenista, ou seja, antes do milênio. Essa corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio. Isso nos parece óbvio, Quando Cristo virá reinar sobre a terra, nós vamos tratar dessa lição sobre o milênio, Grande parte dos cristãos do primeiro século eram pré-milenistas. Segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, tal posicionamento foi duramente combatido por um dos pais da igreja, Orígenes, que, influenciado pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era que uma referência alegórica à ação do evangelho na vida das nações. Então, segundo esse filósofo, essa filosofia grega, eles não entendiam o milênio ao pé da letra. Nós, pré-tribulacionistas, entendemos que haverá um período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra e a igreja reinará com Cristo. Mas essa filosofia grega aqui pensa diferente. Uma outra linha são os mid-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja passará um período da grande tribulação. Os mid-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Nós não cremos assim, mas existe essa corrente teológica. E a outra corrente teológica, é a futurista, é a pós-tribulacionista. O que significa isso? Os pós-tribulacionistas, eles pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino
não tem base sólida na palavra de Deus. Nós não temos fundamentação bíblica para aceitar essa ideologia, essa ideia pós-tribulacionista. Jesus disse à igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel, é uma das 7 igrejas da Ásia, que iria guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Essa é a nossa interpretação bíblica, irmãos. Nós lemos a Bíblia e interpretamos dessa maneira, respeitamos aqueles que pensam ou interpretam diferente, tá? A igreja não estará mais na terra, temos essa base aí de Apocalipse 3 e 10, né? E Paulo também ensina lá em 1 Tessalonicenses 1 e 10, que devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, toda a Bíblia chama o período da grande tribulação um período da ira de Deus, um período de grande sofrimento para a humanidade no futuro. Então, essa é a corrente teológica futurista, né? Que se divide em pré-tribulacionista, pré-milenista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionistas. Mas como já falamos no início, o importante é que Jesus vai voltar e que nós precisamos estar preparados para subir com ele. Um outro item aqui desse estudo escatológico, dessa interpretação escatológica, é a interpretação histórica, que considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica segundo a nossa leitura e interpretação. Mas tem essa corrente que considera que toda a Bíblia, né, ela já se cumpriu e não tem mais nada para acontecer. Nós não entendemos assim. Uma outra interpretação escatológica é a interpretação preterista. O que significa isso? Eles entendem, os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? Cristo ainda estava aqui, então no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu. Entretanto, as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, como, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,17, que trata do arrebatamento da igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, se você ainda está aqui, se eu ainda estou aqui, é porque o arrebatamento da igreja não aconteceu. Porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, todos os salvos que morreram, eles ressurgirão, serão ressuscitados. E os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Então, se nós ainda estamos aqui, é porque os mortos também ainda não ressuscitaram. Então, o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Uma outra coisa que ainda não se cumpriu, a grande tribulação ou a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Lá em Apocalipse 3:10 nós já fizemos menção, mas não custa nós lermos de novo. Apocalipse 3:10 diz assim: vocês têm obedecido a minha ordem,
para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Isso ainda não aconteceu, isso ainda não se cumpriu. Portanto, nós não entendemos essa ideologia preterista do jeito que eles pensam. Outra coisa que também ainda não se cumpriu: a vinda de Cristo em glória. Lá em Mateus 16, 27, nós temos uma parte, Mateus 16, 27. Ele diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Você já recebeu a sua recompensa? Eu ainda não. E nós ainda não vimos Jesus vindo em glória, glorificado. Então isso ainda não aconteceu também. Então a vinda de Cristo ainda não aconteceu. E por último, outra coisa que também não aconteceu está em Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos passar a ler rapidamente, do versículo 2 ao 5, que diz assim: ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações, até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida havia alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Então veja que esse evento aqui dos 1000 anos, que é o chamado milênio, a ressurreição, o diabo sendo preso, desde que eu me entendo por gente, o diabo está aí tentando a humanidade. Então nós entendemos que o Apocalipse ainda não aconteceu, mas essa corrente preterista, eles pensam assim. E o último, a interpretação escatológica, os simbolistas, que diz assim: é também chamado de interpretação idealista ou espiritualista. Nós vivemos num mundo em que há uma espiritualização de tudo, Tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Isso tem muito a ver com Platão, com Aristóteles, com filosofia grega, Tudo é simbologia, parece até uma corrente romântica, É tudo uma alegoria entre o bem e o mal, é tudo uma mitologia. Isso são os simbolistas. Nessa linha de pensamento, há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Então eles não creem nesse milênio literal. Ensinam que a igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas, conforme nós acabamos de ler no Apocalipse 20, do versículo 2 ao 5. Aos pós-milenistas, que pregam que Jesus só voltará depois do milênio, e os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na vinda de Cristo. Nós já fizemos uma rápida menção, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 17,
Depois nós vamos ver isso com mais calma. E a volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão. E nós terminamos lendo Atos dos Apóstolos. Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos, Atos capítulo 1, versículo 9 e o versículo 11, que diz assim: depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então a nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Versículo 10. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então veja que isso ainda não aconteceu, isso vai acontecer, isso é literal, mas os simbolistas não entendem assim. Vamos concluindo então. Defendemos a interpretação futurista, que se revela como a melhor que se ajusta à boa hermenêutica bíblica, a boa interpretação bíblica, segundo a qual a Bíblia interpreta-se a si mesma, ou seja, a Bíblia se explica. Nos livros escatológicos, podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram e também entendemos que há linguagem simbólica nos livros escatológicos, mas em relação ao fim dos tempos, de acordo face à volta de Jesus, cremos que esta se dará antes da grande tribulação. Então nós observamos aqui, um panorama geral da escatologia, o estudo das últimas coisas. Espero que você volte na nossa segunda ministração. Nós vamos falar sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo, e isso nos ajudará a estarmos vacinados contra os falsos profetas e contra as heresias. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.